em âmbito da decisão, passa a decidir sobre a pena a ser imposta a cada um dos acusados em relação a esse crime de homicídio, pelo qual foram considerados culpados pelo Conselho de Sentença. Uma vez que as condições judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostram favoráveis em relação a ambos os acusados, suas penas básicas devem ser fixadas um pouco acima do mínimo legal. Isso porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e as consequências que cercaram a prática do crime, no presente caso concreto, excederam a previsibilidade do tipo legal, exigindo assim a exasperação de suas reprimendas nessa primeira fase de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que crime e os autores do fato relevante. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime em exame demonstram a presença de uma frieza emocional ou uma insensibilidade acentuada por parte dos réus, os quais, após terem passado um dia relativamente tranquilo ao lado da vítima, teriam, ao final daquele dia, investido de forma covarde contra a mesma, mas como se não possuíssem qualquer vínculo afetivo ou emocional com ela, o que choca os sentimentos e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado esse desequilíbrio funcional demonstrado pelos réus, constituiu a mera propulsora do crime de homicídio. Assim sendo, frente às considerações, majora a pena base para cada um dos réus em relação ao crime de homicídio praticados por eles, qualificado pelo fato de ter sido cometido para garantir a ocupação do delito anterior, essa previsto no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, tem um montante de interesse, o que resulta em 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras duas qualificadoras de utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possui previsão específica na parte geral do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras duas qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majora as reprimendas fixadas acima na primeira fase, em mais um quarto, e que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus. Justifica a fixação do aumento no montante aqui estabelecido de um quarto, pouco acima do patamar mínimo, pois que tanto a qualificadora do direito réu foi caracterizada na hipótese através de duas ações autônomas, asfixia e sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, devido à surpresa na ordenadora e o lançamento inconsciente na defenestração. Pelo fato do coronel Alexandre ostentar a qualidade jurídica de genitor da vítima Isabela, mas era a pena aplicada anteriormente a ele em mais um sexto, tal como autorizado pelo artigo 71, parágrafo 2º, a linha E do Código Penal, que resulta em 23 anos e 4 meses de reclusão. Como não existem circunstâncias atenuantes de pena a serem consideradas, para repetir as reprimendas fixadas acima para cada um dos réus, nessa segunda fase. Por fim, na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica a presença da qualificadora prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso, ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade, daí porque majora novamente as reprimendas estabelecidas acima em mais um terço, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o coronel Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para a coronel Ana Jacobá. Como não existe outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, para a definitiva as reprimendas fixadas acima. Quanto ao crime de fraude processual, para o qual os réus também teriam concorrido, verifique que a reprimenda nessa fase de situação deve ser estabelecida um pouco acima do mínimo legal, já que as condições judiciais do artigo 59 são lições favoráveis, como já discriminado anteriormente, motivo pelo qual majora em um terço a pena base prevista para esse delito, o que resulta em 4 meses de detenção e 12 dias multa, sendo que o valor unitário de cada dia multa deverá corresponder a 1/5 do valor do salário mínimo, uma vez que os réus demonstraram, durante o transcurso da investigação penal, possuir um padrão de vida compatível com o patamar aqui fixado. E existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, pelo fato da fraude processual ter sido praticada pelos réus com o intuito de produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, as penas estabelecidas acima devem ser aplicadas em dobro, o que resulta numa pena final para cada um deles para esse delito, de 8 meses de detenção e 24 dias multa, mantido o valor de cada dia multa estabelecido acima. Tendo em vista a quantidade total das penas de reclusão era aplicada aos réus pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado ser superior a 4 anos, verifica-se que os mesmos não fazem jus ao benefício da substituição dessa
penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Tal benefício também não se aplica em relação às penas impostas aos réus pela prática do delito de fraude processual qualificada, uma vez que, além das condições judiciais do artigo 59 não lhe serem favoráveis, há previsão específica no artigo 69, parágrafo 1º, desse mesmo diploma legal, obtendo tal benefício de substituição na hipótese. Além também as condições de ordem objetivas e subjetivas do artigo 77 do Código Penal, já que além das penas de reclusão aplicadas aos réus, serem fixadas em quantidade superior a 2 anos, como já especificado acima, o que demonstra que faz jus e que também não fazem jus ao outro benefício da suspensão condicional do cumprimento dessas penas privativas de liberdade. Previsto o disposto no artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal, e também por ter o crime de homicídio qualificado a natureza de crime hediondo, a teoria do disposto no artigo 2º da Lei 1072, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 464 de 2007, os acusados deverão iniciar o cumprimento de suas penas privativas de liberdade em relação ao crime, desse crime de homicídio em regime prisional fechado. Quanto ao delito de fraude processual qualificada, pelo fato das condições judiciais do artigo 59 não serem favoráveis, deverão iniciar o cumprimento dessas penas privativas em regime prisional semiaberto. Faça a gravidade do crime de homicídio triplamente qualificado praticado pelos réus e a quantidade das penas privativas de liberdade e horas lhe foram aplicadas, ficam mantidas suas prisões preventivas para a garantia da ordem pública, pois que subsistem os motivos determinantes de suas custódias cautelares, tal como autorizado pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, devendo aguardar detido o trânsito julgado da presente decisão. Portanto, diante da hediondosa do crime atribuído aos acusados, pelo fato de envolver membros de uma mesma família de boa condição social, tal situação teria gerado reverso à população, não apenas dessa capital, mas de todo o país, envolveu diversas manifestações coletivas, como francamente divulgado pela mídia, além de ter exigido também um enorme esquema de segurança e contenção por parte da Polícia Militar na frente das dependências desse fórum durante esses 5 dias de realização de julgamento. Por todas as razões, ficam mantidas suas prisões provisórias. Isso pois, conforme a deliberação feita pelo Conselho de Sentença nesta data, que julgou procedente a acusação formulada na pronúncia contra os réus Alexandre Alves Nardoso e Ana Carolina Frota Peixoto de Jatobá, ambos qualificados nos autos, condena-os a seguintes penas. Alexandre Alves Nardoso, pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática de crime de homicídio contra a pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado, agravado ainda pelo fato de ele ter sido praticado por ele contra o defendente, conforme previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, parte 5º, tornado com parágrafo 4º, parte final, artigo 3º, artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, com relação à asfixia, artigo 61, inciso 2º, a linha A, segunda figura, e 29 folhas do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, sem direito a suicídio. Pena de 8 meses de detenção pela prática de fraude processual qualificada, ao previsto no artigo 347, parágrafo 1 do Código Penal, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, sem direito a suicídio, e 24 dias de luta, o valor monetário de cada dia, multa comunicada assim. A dona Ana Carolina Frota Peixoto de Jatobá, a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de crime de homicídio contra a pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado, tal como previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, parte 5, combinado com o parágrafo 4º, parte final do artigo 29, folha do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, sem direito a suicídio. Pena de 8 meses de detenção pela prática de crime de fraude processual qualificada, previsto no artigo 347, parágrafo 1 do Código Penal, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, sem direito a suicídio, e 24 dias de multa no valor monetário fixado acima. Após o trânsito julgado, feitas as votações e comunicações, durante o nome do réu, no livro dos réus, no livro dos culpados, devendo ser recomendado desde logo nas prisões em que se encontram recolhidos, quando se lhes for negado o direito de recorrer em liberdade da presente decisão. Essa sentença lhe vem público às portas abertas, da presença dos réus, dos senhores jurados e das partes, saindo os presentes intimados. Plenário do segundo Tribunal do Júri da Capital, à 00h40, dia 27 de março de 2010.